Família Etc e Tal está de volta. E você que chegou agora, hoje nós estamos aqui no clima histórico. O Francisco está nos falando um pouquinho sobre a história de Cubatão. E você estava falando, Francisco, sobre a Light, só que eu vou deixar um pouquinho mais para frente quando nós vamos falar sobre as empresas, as indústrias aqui de Cubatão. Só para completar a parte geográfica, você falou da mata, gostaria que você falasse assim, os principais rios de Cubatão. Você já acabou de falar para mim que Casqueiro, né, no intervalo a gente estava conversando que o rio Casqueiro não é um rio. Isso. Né? Gostaria que você falasse isso para a população. O Casqueiro, na verdade, é um braço de mar, né? E também conhecido como furado. Mas os principais rios da nossa região, o rio Cubatão, que deu origem ao nome da nossa cidade, né? Claro. Uhum. O rio Pilões, que também contribui, né? Que deságua no rio Cubatão. E outros, né? Como o rio Santana, Rio Furado. Então a nossa região é muito recheada de rios. É muito interessante. E é que nós não temos noção, mas andando, por exemplo, pela rua Manuel Jorge, a rua da prefeitura, havia rio. Sério? Um rio que passava ali. Na Praça do Comércio também havia rios. O que aconteceu com esses rios? Foram canalizados. Então, a nossa região, ela teve sempre muitos rios. Rio Capivari, que é aquele córrego que corta do lado do Anilinas, ali é o Capivari, que também os moradores antigos falaram que tomavam banho. Tá, ali agora é um córrego, mas antes era um rio. Isso, está um pouco, né, com alguns problemas, né, com respeito à poluição, justamente por conta Será que tem muita quantidade. História de pescador aí pela cidade? Eu acredito que sim. Acredito, como você falou, né, as pessoas falavam que tomavam banho. Sim. E tal. Acredito também que tem muita história de pescador. Sim, verdade. Né? Tá certo. Olha, vamos mudar um pouquinho, né, assim, o foco do assunto. Vamos continuar no assunto, mas inclinando agora para a parte política. Como que foram os primeiros políticos, como que eles foram escolhidos? Teve voto? Foi por indicação? Como que aconteceu? Os primeiros representantes por voto aqui na cidade, justamente aconteceu com o processo de emancipação. Houve personagens na cidade, os moradores, eles chegaram num determinado momento que eles quiseram ter autonomia com respeito para a escolha do seu prefeito, vereadores, porque Cubatão até 1949 fazia parte de Santos, era um bairro de Santos. Havia aqui na cidade apenas os subprefeitos, tanto é que o último subprefeito foi o senhor Ferreira, da família do Mário Ferreira, que estão até hoje aqui. Só que, final da década de 40, reuniram-se alguns representantes, aqueles que estavam interessados, e solicitaram ajuda junto à Assembleia Legislativa do Estado. E o deputado Lincoln Feliciano, ele tomou para si essa tarefa. Ele apresentou na Assembleia Legislativa essa questão da emancipação da cidade. Houve uma votação aqui na cidade, houve um plebiscito aqui na cidade. Foi decidido, né, unanimemente praticamente, que as pessoas queriam decidir o seu destino. E a partir daí o Lincoln Feliciano, ele efetivamente colocou isso na pauta da Assembleia. Certo. Houve aprovação e em 24 de dezembro de 1949 foi assinada a lei que dava a emancipação. Só que não poderia haver essa emancipação concretamente se não havia os representantes legais, prefeito, vereadores. E em 13 de março de 1949, houve a votação. Dessa votação, o primeiro eleito foi o senhor Armando Cunha.
Armando Cunha, primeiro prefeito, e a primeira Câmara foi empossada. É interessante porque essa primeira Câmara, o ato de posse, ela ocorreu na Biblioteca Municipal, onde hoje é a Biblioteca Municipal. Hoje. Na época era o Grupo Escolar Júlio Conceição, e foi um momento histórico. Quem está escutando deve estar lembrando aí, né? Eu acredito que há personagens, até hoje, algumas pessoas nos visitam na biblioteca, eles vão falando, olha, aqui ficava a sala do diretor, aqui ficava o vigilante, são pessoas que foi marcante para elas, né? Isso daí. Aí, voltando com respeito aos representantes, houve essa em 1949, em 9 de abril, por isso que o aniversário da cidade foi a posse dos primeiros representantes. Certo. Olha aí, fica um pouco da história, você que não conhecia, né? Porque toda a história tem um início, principalmente de cidade, como você falou, como é que ia ter emancipação se não tinham os representantes para administrar, cuidar? Então fica aí já essa informação. E até recentemente, uns dias atrás, houve o falecimento do primeiro funcionário municipal, o senhor Avelino Ruivo. E ele foi assinado o primeiro funcionário, o funcionário número 1 da Prefeitura de Cubatão. A história viva de Cubatão. Avelino Ruivo, que também trabalhou no processo de emancipação. Certo. Bom, já que nós estamos falando da emancipação, da construção da cidade, nos termos políticos também, toda cidade tem que ter uma bandeira e um brasão. Queria que você falasse um pouquinho sobre o brasão da bandeira aí de Cubatão. O brasão atual da Prefeitura Municipal de Cubatão, ele foi instituído em 1969. Até aquele ele foi o Centro de Ciências e Letras de Cubatão, tomou para si a tarefa de fazer uma mudança no brasão antigo. Contrataram um especialista e em 1969 foi instituído esse novo brasão. E ele é interessante porque os itens, né, que o compõem já falam um pouco da nossa história. Certo, deixa bem claro, né? Isso. De qual cidade que está representando. Exatamente. Por quê, Miriam? Você vê a questão das torres. É citada a questão é o símbolo da cidade. Certo. Aí embaixo você vai ter os 3 escudetes, né, que dizem respeito às riquezas que Cubatão se apoia, né, ou seja, o aço, a energia elétrica e o petróleo, o refino do petróleo. São as grandes, os apoios das indústrias. Também nós vamos encontrar a alabarda, que é cruzado com uma lança. Certo. Aí, relembrando a questão do português com o indígena. Houve os embates e tudo mais, então a representação disso. Muito interessante. E aí você vai encontrar também uma roda dentada, certo, que é o símbolo do progresso. Olha. Aí essa significação, esses significados eles vão estar, vai estar ladeado por 2 folhas de bananeiras, que é muito interessante, porque até 1950 a economia de Cubatão era pautada, era baseada tanto na plantação quanto na venda. Então, mas o que se destacava era a banicultura, é assim os bananicultores eram os grandes. Tanto isso é verdade,
que um grande apoiador da emancipação, do processo emancipatório de Cubatão, foi o pai do Armando Cunha, o senhor Francisco Cunha, mais conhecido como Chico Cunha. O velho Chico Cunha, ele deu todo o apoio financeiro para que a comissão que estava à frente da emancipação, ela tivesse bom êxito. Ou seja, ele colocou a mão no bolso para ajudá-los, né? E as datas, né? As duas datas aqui que você falou, 1833 e 1949. Datas importantíssimas para esse crescimento de Cubatão, essa evolução, não é? Exatamente. Olha, e pessoas que fizeram também parte dessa história, que até hoje a gente escuta, né? A família dos Cunhas, né? Isso mesmo. Então, bom, nós vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós vamos voltar, que o Francisco vai continuar contando mais histórias de Cubatão. Fique conosco.